que venha transbordar em nossos corações, que venha nos moldar, que venha nos modificar, Pai, porque nós sabemos que não vem dela, vem de Ti, Senhor amado. E enquanto ela está aqui, Senhor, guarda os seus filhos, guarda a sua família, guarda as suas finanças, guarda a sua irmã, guarda o seu lar, Pai, que nada venha prevalecer sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um aqui nessa manhã, Pai, venha assim sair diferente da forma que entrou, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque eu sei que eu vou sair diferente nessa manhã. Aleluia. Bom dia, igreja. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu queria começar, antes da palavra, falar uma poesia que eu ouvi essa semana. E eu acho que mexeu comigo e acho que é interessante para todos vocês também. Amém? Deixa as crianças descerem, que aí fica um pouco mais de silêncio. A poesia diz assim: aprendi a pedir perdão, a perdoar e a recomeçar, a carregar no colo, segurar na mão, fazer papinhas e amamentar. Aprendi a fazer bolos, fazer biscoitos por intuição, fazer sobremesas e deixar a rapa para degustação. Também aprendi o afeto e o abraço certo para consolar. Aprendi que eu não sou perfeita e mesmo assim eu tento acertar. Aprendi que é mais difícil ouvir do que eu podia imaginar. Aprendi que mesmo sendo mais velha, a razão nem sempre fica do meu lado. E que o tempo que se desperdiça se reencontra, mas é tempo roubado. Aprendi que o projeto divino nada pode se comparar. Reunir um homem, uma mulher e dessa união nascer um lar. Tanto aprendi e tanto tenho a aprender, mas a minha oração constante é que o Criador me ensine a viver. Deus, dessa forma, pedimos ao Senhor, aquele que nos gerou e gerou através de nós, nos inspire todas as manhãs a aprender a viver da forma que Ele queira. Amém? Eu achei que hoje, para o Dia das Mães, essa poesia falava com a gente. Tem muito a ver com a vida da mulher. E a gente vê hoje que mãe, se você olhar pelo lado do mundo, hoje é um dia muito especial, né? Mas é especial para quem? É especial para o comércio, que está faturando, porque ontem você não conseguia entrar em shopping, você não conseguia achar um lugar para estacionar. Dentro do Shopping Penha, eles colocaram pessoas desde a rua sinalizando para fazer fila, para poder entrar dentro do estacionamento, marcando para que lado tinha que ir. Eu falei, o que é isso? Então, o Aricanduva, então, nem dava para pensar em entrar, porque a fila já fazia a curva na rua. Eu falei, poxa, o Dia da Mãe é um dia especial para o comércio. A gente sabe que o comércio, o Dia das Mães e o Natal é o dia que mais se fatura no comércio. Mas e para Deus? O que é o Dia das Mães para Deus? O que Deus reservou para nós, mulheres, como mãe? O que Deus espera de nós? Será que é só a gente ir lá comprar um presente e dar para a nossa mãe? Será que é esse o nosso comprometimento como mãe perante a Deus? Eu acho que Deus tem coisa muito maior para nós. Isso é um comércio, que se dá para a gente participar, a gente participa. Se não dá, porque tem muitas mães que não recebem nada nesse dia. Mas que ela não fique frustrada, que se ela tiver Deus no coração, ela sabe a importância que ela tem para o Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra em Efésios 2.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o amor grande que Deus teve pelas nossas vidas, pela nossa criação, para a criação da mulher como mãe. Abaixo do amor de Deus, o maior amor que tem é o amor da mãe. E que amor é esse que o Senhor deixou para nós? E como nós temos que agir com esse amor? É um amor tão indescritível que, com certeza, não vem de nós. Não vem do nosso coração. O nosso coração não pode gerar esse amor, porque esse amor vem de Deus. É Ele que coloca esse amor de mãe dentro dos nossos corações. Se a gente parar para pensar, tem vários tipos de amor. O amor de uma mãe por um filho é um. O amor nosso para a nossa mãe é outro. O amor pelo nosso marido ou pela nossa esposa é outro. Mas esse amor de mãe é aquele que supera tudo. Ele vem acima de tudo. Até de nós, mulheres, que nós temos que pensar primeiro nos nossos filhos, para depois pensar em nós. Então, que amor é esse tão forte? Porque Deus é a fonte de todo amor. E se nós tivermos em Deus, nós vamos saber o que é ter esse amor no nosso coração. Amém? 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque se amamos, é porque nós fomos amados em primeiro lugar. Você pode não ter sido amado pela sua mãe, pelo seu pai, mas com certeza você foi amado por Deus em primeiro lugar. E Ele nos chama para conhecer esse amor diariamente. Nós temos que alimentar, porque tudo na nossa vida, você tem um casamento, para você fazer o seu casamento frutificar, ele tem que ser alimentado todo dia. Então, o amor de Deus também tem que ser alimentado no nosso coração todo dia. Nós, mulheres, temos o privilégio de ter sido criadas por um Deus que nos capacitou para sermos mães. Nos permitiu sentir o desenvolver de uma gestação, uma coisa que é indescritível. Realmente, só quem gera um filho sabe que prazer é esse, que amor é esse, que importância Deus colocou na mulher para que ela pudesse ter esse poder, um poder dado por Ele, porque nós mesmos não temos poder nenhum. Nós não podemos dizer que é fácil criar um filho. A responsabilidade que Deus deixou para nós é muito grande, que nós temos que criar, nós temos que ensinar, nós temos que educar, não é verdade? E muitas vezes é exaustante. Quantas vezes, eu lembro assim, logo que você vem da maternidade, a gente não tem prática nenhuma, né? A criança chora, a criança acorda, a criança suja. Chega uma hora que você deixa de comer, você deixa de dormir, teve vezes até de deixar de tomar banho, porque não dá tempo. A tua entrega é tanto para aquela criança que você não tem tempo para você. Então, é fácil? Não, não é fácil. Passa a ser exaustivo? Um bom período é exaustivo. Essa fase eu acho que é exaustão física, né? Porque durante a vida inteira dos nossos filhos nós vamos ter preocupações, com certeza. Esse é o período, é só da exaustão física. Mas mesmo assim, é um privilégio ser mãe. É um dom, é uma habilidade que Deus colocou na nossa vida, mas só Ele é capaz de nos capacitar para que a gente leve isso até o fim e tenha sucesso na criação dos nossos filhos. Mas só obteremos esse sucesso se estivermos realmente firmados na palavra do Senhor. Saber qual é o propósito de Deus. Nós vimos nesse louvor, conhecer o sonho de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente sonha pequeno. E o sonho de Deus é muito maior que isso. E se você não se firmar na palavra, se você não buscar o conhecimento, nós não vamos saber nunca o que é isso. Nós não vamos provar nunca o que é esse sonho do Senhor para nós. Temos que entender que a maternidade é um presente de Deus. Não importa qual é a forma dessa maternidade.
Pode ser você gerando um filho, pode ser você adotando uma criança. A importância da mãe não é apenas gerar e colocar no mundo. Eu acho que a responsabilidade maior vem dali para frente. Mas Deus nos coloca como guardiãs dos nossos filhos. Nós somos guardiãs da nossa casa. Nós somos guardiãs do nosso lar. Se a gente parar para ver antigamente, né, como era... É que o mundo mudou muito, a modernidade trouxe uma transformação dentro das famílias. Porque antes o homem saía para trabalhar e trazer o sustento. E a mulher ficava em casa cuidando só dos filhos. Então, a responsabilidade dela era total. O marido não tinha responsabilidade nenhuma na educação dos filhos. Estava tudo na mão da mulher, né? Só que aí a mulher foi trabalhar fora, isso distanciou um pouco o elo de ligação dela com os filhos, mas eu vejo hoje, se você parar para ver, aumentou a do homem. Porque hoje os homens participam da vida dos filhos, coisa que não tinha. Eu mesma, às vezes, paro para pensar, eu tive uma educação bem rígida, mas boa, graças a Deus, boa. Mas eu não lembro do meu pai me pegar num colo para dar um beijo, sentar num chão para brincar, me levar, vamos jogar uma bola, vamos... Sabe, eu não lembro disso, porque já era aquela criação mais antigas, né? Então, eu vejo que naquela época, a mãe ser a guardiã era uma responsabilidade muito maior. Hoje, embora ela continua, porque, quer queira ou não, o homem continua sendo o provedor do lar. Porque se você tiver um filho que precisa de um cuidado maior, não é o pai que vai deixar um emprego para cuidar do filho. É a mãe que vai ter que abrir mão dela, do sonho dela, da realização dela, para cuidar do filho. É aí que entra a posição de guardiã. E isso é Deus que ordena. Não somos nós que decidimos. Eu lembro quando eu tinha igreja, que eu não me conformava. Tinha um pastor na igreja, e a mulher dele é que saía para trabalhar e trazer o sustento. E ele ficava em casa cuidando dos 2 filhos. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, isso não é possível. Não é isso que a palavra nos ensina. Você vê isso desde o início, lá em Gênesis, quando Deus instituiu o homem e a mulher, ele já deu essa determinação. Sabe, eu olhava aquilo, então, não vamos nos permitir, porque muitas vezes a mulher está ganhando mais porque ela teve uma oportunidade melhor. Isso não a faz superior ao marido, e nem faz substituir a posição dela de guardiã do lar dela. Você tem que entender que o marido continua sendo a cabeça, como Cristo foi da igreja, ele é o do lar. A mulher tem a sua responsabilidade como mãe. Ela pode ajudar, os 2 podem ajudar. Os 2 podem, em equilíbrio, conduzir a criação dos filhos. Mas a responsabilidade maior de educação dos filhos continua sendo da mãe. Não é do pai, não. Veja o que fala Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Olha a responsabilidade da mulher. Quer dizer, nós temos que ser sábia. Sábia no nosso entendimento? Sábio naquilo que o mundo tem nos mostrado? Não, nós temos que ser sábios na palavra de Deus. Temos que ser a guardiã firmada na palavra do Senhor, porque pode vir ventos, pode vir tempestade, dificuldades que com certeza nós vamos enfrentar. Não é porque você acha que você é uma mulher firmada na palavra de Deus que nós não vamos enfrentar problemas. Vamos sim, e bastante, e bastante. Nós não temos como impedir os problemas. Nós não temos como impedir que a doença bata a nossa porta. Nós não temos esse poder. Nós não temos como enfrentar as distorções do mundo, que era isso que eu estava falando, como o mundo apresenta hoje pela modernidade, né? Se a gente parar para ver, está tudo de ponta cabeça. Como enfrentar isso? O nosso filho será aquilo que nós passarmos para eles como guardiãs. O seu filho é seu reflexo. O seu filho, você é um espelho para o que o seu filho vai ser. Quantas vezes, né, nós não pegamos fazendo coisa igualzinha a nossa mãe fazia?
Que nem eu trabalho com a minha filha, né? Ela falou assim, nossa mãe, tem hora que ela fala assim, nossa mãe, eu estou me vendo. Eu olho para você e eu me vejo. Ela falou, porque é igualzinho. Até palavras. E é gozado, outro dia eu comentei com a minha irmã, porque eu falei, puxa, vivi com a minha mãe e com meu pai até os 28 anos. Aí casei, fiquei casada há 30, depois já estou há 12 morando com a minha irmã. Quer dizer, morei mais fora de casa do que dentro de casa. Gente, a gente tem gestos, a gente tem vocabulário, igualzinho o pai e a mãe da gente tinha. Eu falei, como é que pode? Depois de 40, 50 anos, aquilo traz em nós. Isso é pelo guardião que eles foram nas nossas vidas. Eu me vejo muitas vezes fazendo coisas que minha mãe fazia. Eu falei, mas eu não convivi com ela para ter pego, né, esse costume, que isso é da convivência que a gente tem. Não, mas é da criação que nossas mães nos dão. É aquilo que mostra que nós vamos ser. E nós vamos trazer dentro de nós reflexo daquilo que eles nos ensinaram. Ser mãe é um presente precioso de Deus, apesar de nós pensarmos que os filhos são nossos. Os filhos não são nossos. Nós temos que criar os filhos para o Senhor. Hoje você vê falarem, não, você tem que criar filho para o mundo. Não, só se for para o mundo de Deus. Aí eu concordo. Isso somos nós, cristãos. Porque o mundo que eu falo que está virado ao contrário, eles falam desse jeito. Então é como dizendo, deixa que o mundo sozinho cria. O que nós temos visto daqueles que estão sendo criados pelo mundo? O que tem resultado? Quantos noticiários nós estamos vendo por pessoas que estão vivendo no mundo, que não têm a direção de Deus? Não precisa olhar lá fora, não. Se a gente olhar dentro da nossa própria família, a gente identifica aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que tem amor a Deus, nem que seja aquele que fala, eu acredito em Deus. Você vê a diferença daquele que não acredita no Senhor. Daquele que não criou os seus filhos embaixo da palavra do Senhor. Para isso nós precisamos estar firmados nessa palavra, para podermos ser uma mulher sábia. Porque se nós formos sábias, segundo o conhecimento de Deus, com certeza a nossa família terá um alicerce firme para ser alguém nesse mundo que tenta destruir a todos. Amém? Deus conta conosco no processo de formação dos nossos filhos. Porque não é só com os cuidados externos que nós temos que nos preocupar, é também com a formação do caráter deles. Nós temos que ensinar para eles o perdão. Nós temos que ensinar para eles a verdade. Nós temos que ensinar para eles a justiça. É isso que o mundo tem ensinado. Se nós não trouxermos isso de dentro das nossas casas, eles não vão saber como enfrentar lá fora. Nós não estamos só criando nossos filhos, nós estamos formando cidadãos. Para pensar, se não houvesse geração através da mulher, existiria humanidade? Agora, como é que nós estamos querendo criar essa humanidade? Com que tipo de caráter? Olha a violência que a gente tem visto, sabe, de filho matando pai, matando mãe por causa de dinheiro, contratando pessoas para matar. A gente vê uma destruição, que a gente fala, realmente o amor de Deus tem se esfriado. E tem. Mas não vamos permitir que esse amor se esfrie dentro dos nossos corações para nós criarmos nossos filhos. Talvez a gente não mude o mundo, mas nós podemos fazer uma boa diferença se nós começarmos a isso dentro da nossa casa. Nós temos que ser, mulheres, o pilar de Deus dentro dos nossos lares. Isso é para homem também, que às vezes tem homem que são eles que estão criando os filhos, como tem muitas mulheres que criam sozinha os seus filhos, né? Se buscarmos o Senhor, que é o dono, que é o fruto, que é a fonte do amor, com certeza nós vamos conseguir nos fortalecer para vencer todos os obstáculos que vêm. Nossos filhos crescem, casam, se tornam pais, só que nós, como mãe, vamos continuar nos preocupando com eles, sim.
Quando eles têm alguma dor, pode ter certeza, a gente está sofrendo junto. Quando eles estão passando por uma dificuldade, nós vamos estar nos preocupando junto. Então, ser mãe é para sempre. Não é só criar até 18, até casou, me vê livre. Não. Você não se viu livre. Primeiro que você vai depender de que casamento ele está tendo em função daquilo que você ensinou. Ali já começa. Talvez seja mais leve, talvez seja mais fácil, dependendo da instrução do berço que ele veio. Se a gente parar a olhar as famílias, a gente vê uma diferença muito grande nisso. Quando a gente está aqui na DEF, na terça-feira, às vezes o pastor pede para fala como foi sua vida, né, Will? E ele foi de um em um, fala como foi sua vida. Olha, é muito triste. Eu não tive uma família cristã, mas eram católicos, bem católicos, mas uma família muito rígida em questão de educação e de correto, de integridade, né? Então, eu fico comparando, que eu falo, Senhor, vida de pessoas que foram largadas, pessoas que não tiveram uma estrutura, que não tiveram uma base. Então, você fala, onde estava essa mãe que tinha que ser a guardiã desse filho? Estava tão perdida que, às vezes, apenas pôs o filho no mundo. Não é mãe. Ela apenas gerou. Ela não é mãe. E a gente se entristece com as histórias de cada um daqueles que vem aqui na DEF e você vê o quanto fez a falta de uma mãe. Eu acho assim, um filho criado por um pai é de uma forma. Porque o pai, às vezes, ele conhece uma outra mulher, ele abre mão do filho dele. O filho criado só por uma mãe deveria ser a mulher que é de Deus, nunca abrir mão do seu filho. Se você olhar em volta as histórias que você conhece, as famílias que você conhece, você vai ver que tem muita mulher que criou seu filho sozinho e é uma bênção. Como outros que foram largando porque se preocupou com si, não com os filhos. Mas você viu que eu falei no início, o maior amor abaixo de Deus é o amor de uma mãe por um filho. Esse é o amor que Deus quer que nós mães tenhamos. Quando ele fala que nós temos que ser o pilar do nosso lar, é isso aí. Baseado na palavra dele, firmado na palavra dele, cheio do amor dele, para nós podermos estar dando esse amor. Não deve ser fácil ter que assumir essa responsabilidade dupla, né, de mãe e pai. Mas se nós buscarmos em Deus, e quando nós buscamos o entendimento, quando nós buscamos em oração, nós podemos nos tornar fortes e passar isso para os nossos filhos. Vamos ver o que fala a palavra em 2 Coríntios 19. 2 Coríntios 12, 19. Amém? Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegre. Não, é só até ali. Aperfeiçoa na fraqueza. Aqui diz, porque muitas vezes a mulher acaba se sentindo fraca, principalmente se ela estiver sozinha nessa luta. Só que ali o Senhor está falando que é na fraqueza que Ele vai se aperfeiçoar em nós. Porque enquanto as mães estiverem de joelho no chão, pode ter uma certeza, seus filhos vão estar em pé. Se nós trouxermos isso no coração, nós vamos saber o quanto é importante. E a gente eu vejo aqui, não vou citar nome não, mas eu vejo aqui na igreja, mulheres que falam, meu marido escolheu esse outro caminho, ele pode seguir o outro caminho, porque eu vou continuar nesse. Isso é uma mulher de joelho no chão. Porque, olha, agora eu vou citar como um testemunho meu. Eu estava há 30 anos casada, quando começou a balançar o casamento, mas eu não achava que o casamento iria acabar, não.
Depois de 30 anos, filhos grandes, a gente com uma igreja, ele pastor, eu pastora. Quando que você pode imaginar que um casamento poderia ser dissolvido ali, né? E a situação estava ruim, enfraquecendo. 30 anos de casado, se você não, foi o que eu falei, se você não estiver cuidando, se não estiver regando, a coisa vai afastando um do outro realmente. Mas o que me fez realmente decidir aceitar a separação, e eu nem saberia, uma coisa que como não passava na minha cabeça, teria que ter sido assim uma coisa muito bruta, que me derrubasse. E não foi. Porque o que me sustentou realmente foi quando eu vi ele subir no púlpito e entregar a igreja para a mão de um outro pastor. Naquela hora, assim, eu falei, puxa vida, durante os 30 anos do meu casamento, 13 anos dele era ele no mundo, não dentro da igreja, fora da igreja. E eu conhecia o que ele era como um homem do mundo. E depois eu vinha conhecer ele como um homem de Deus, que eu acreditava ser, eu confiava nisso, que havia tido a transformação, a libertação. Então eu falei, se ele está entregando a igreja para outro pastor, é porque ele está abrindo mão do ministério dele, ele está abrindo mão de Deus. Naquela hora eu falei assim, eu não quero aquele homem que era do mundo, eu quero esse homem que estava na casa de Deus. A partir do momento que ele abriu mão de Deus, Deus colocou no meu coração que eu abrisse mão deles e não abrisse a mão do Senhor. Olha, mas foi uma coisa assim tão forte, porque era para mim ter sofrido, era para mim ter chorado, eu era apaixonada, mas apaixonada, louca apaixonada, era para mim entrar em desespero. E eu não tive isso. Depois, eu não entendi, demorou para mim entender por que eu não sofri com aquela separação. Por que não me fez aquele mal que eu via fazer para tantas pessoas, e como eu mesmo falava, meu Deus, eu não consigo me viver sem esse homem. Eu não consigo viver sem esse marido. Para mim, eu pus, durante muitos anos, eu não segui o que Deus falava, que o amor da mãe tem que estar primeiro para os filhos. Eu pus primeiro para ele. Meus filhos foram mais criados na mão de babá, na mão de escola. Eu tinha 3 filhos e 2 babá para cuidar dos filhos, porque eu trabalhava fora, eu chegava à noite, eu estava cansada, as crianças já estavam quase dormindo. Me arrependi muito disso, porque aí eu vim conhecer na palavra qual deveria ter sido a minha obrigação. Eu só agradeço a Deus que Ele me permitiu que eles, na idade de adolescência, eu tivesse levado eles para a casa do Senhor. E lá nós pudemos, junto, aprender a palavra de Deus e eu não ter deixado nenhuma mágoa, nenhuma marca no coração dos meus filhos. Hoje, graças a Deus, todos criados, bem educados, mas eu agradeço a Deus ter salvado a tempo. Porque se eu não tivesse ido para o Senhor, com certeza meus filhos estariam perdidos. Não teria amor de mãe nenhuma. Eu não teria sido guardiã nenhuma. Eu não sei o que teria sido deles, se não fosse Deus. Eu separei. Marido saiu. Meus filhos não estão na igreja. Mas a semente do Senhor, eu fiz a minha parte. E até hoje, eu estou de joelho no chão. E eu sei que meus filhos estão de pé. Porque Deus cuida. Nós vimos agora naquele louvor, né? Deus cuida de mim, Ele cuida de você. E se você é uma mulher de Deus, Ele cuida dos seus. Ele não permite, Ele está sempre pronto. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sensibilidade para saber como agir em cada situação. Só que a gente sofre pelas escolhas erradas que muitas vezes eles fazem. E isso foi o que eu falei, mãe é para sempre. Porque a mãe vai sofrer junto até o final. Amém? Nós vivemos hoje no mundo, porque os nossos filhos, só para encerrar aqui, que eu falei, enquanto as mães estiverem de joelho no chão, nossos filhos estarão de pé. Porque os nossos filhos, eles são frutos da nossa semeadura. O que nós temos semeado? Foi o testemunho que eu dei. Eu estava semeando errado. Eu semeava para o mundo. Só que quando eu conheci o mundo de Deus, eu vi o quanto aquilo era bom. E foi nele que eu quis permanecer. E vejo os frutos na vida dos meus filhos, pela semeadura que eu fiz por estar diante do Senhor. Então, se você for mãe, você não tem o marido, você não tem o companheiro, você pode sozinha assim conduzir o seu filho num bom caminho, se você estiver sendo guiada pelo Senhor. Hoje em dia existe uma preocupação tão grande, né?
da gente querer fazer o melhor para os nossos filhos. Só que isso, às vezes, tem atrapalhado um pouco. Porque antigamente você casava, você tinha filho, você não se preocupava, não porque filho dá muito trabalho, não porque eu vou gastar muito, não porque escola custa tanto, não porque as roupas estão caras. Hoje existe uma preocupação tão grande em querer dar o melhor na roupa, o melhor na escola. O que está fazendo? As pessoas estão adiando de ter filhos e muitos estão optando por não ter. Eu estava trazendo uma tristeza grande no meu coração, porque os meus 2 filhos homens, os 2 falavam, eu não vou ter filhos, eu não quero ter filhos, vou criar filho para pôr nesse mundo que está tudo perdido. Ele falou, hoje nós já estamos sofrendo, o que vão sofrer nossos filhos mais para frente? Agora, isso é o pensamento de um cristão? Isso é pensamento do mundo. Porque aquele que estiver diante da palavra do Senhor, tenha certeza que o Senhor vai cuidar. O Senhor vai preparar o melhor. Porque o Senhor nos amou primeiro e permitiu às mães que tivessem amor pelos seus filhos. O mesmo amor que Deus teve por nós. Uma coisa nós temos que saber, que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento do princípio cristão. É o conhecimento da palavra de Deus. É que ele conheça Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Se nós conseguimos pôr essa semente no coração dos nossos filhos, eles não vão se perder. Eles vão ter uma luz, eles vão ter um guia para levá-los pelo caminho certo. Vamos ver o que fala a palavra de Deus em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, aqui está dizendo rios de água viva. Tem uma música diante do trono que fala, por onde esse rio passar, o que a música fala? Tudo vai transformar. É esse rio que o Senhor quer que corra dentro de nós. Porque por onde ele passar, pode ter certeza que ele vai transformar. Nós precisamos ter tempo para nos dedicar a Deus. Não vamos deixar que os afazeres do dia a dia nos consumam a ponto de não permitir que a gente tenha um tempinho para Deus. De tudo que eu falei, olha o quanto é importante você estar na presença de Deus. Quanto é importante você conhecer a palavra de Deus. Agora, para que isso aconteça, para que esse rio flua dentro de você, para que você tenha estratégia de como saber agir, para que o Senhor dê sensibilidade de perceber quando algo errado está acontecendo com os seus filhos, você tem que ter um tempo a sós com o Senhor. Não é 5 minutos, não é Pai Nosso na hora de dormir, não é obrigado, Senhor, pela noite boa que o Senhor me deu de sono, não. Nós temos que ter algo íntimo com o Senhor, para que através de você conheça Deus. Deus já te conhece. Nós não precisamos nem falar para Deus quem nós somos, não é verdade? Porque Ele já conhece. Mas nós precisamos ser fortalecidos interiormente por Deus. Se nós não reservarmos um tempo, esse rio não vai correr nunca na nossa vida. Você não vai ter forças para enfrentar o que esse mundo está preparando para os nossos filhos. Somos nós que temos que nos fortalecer nisso. Nós precisamos ter dedicação para podermos ser cheios e usados por Ele. Vamos ver o que fala a palavra em Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O que o Senhor está falando ali? Que se você amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, se você tem mantido um tempo reservado com o Senhor, tem permitido que o rio, a fonte inesgotável, esteja dentro de você, Ele está dizendo que Ele tem uma aliança. E que Ele é fiel para cumprir essa aliança na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, de geração em geração.
Olha que promessa do Senhor para nossas vidas. Vamos ver Salmos 27. Ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. É capaz de um pai e de uma mãe abandonar um filho? Infelizmente é. Quantas crianças nós temos visto abandonadas? E eu não estou falando aqui aquela que é apenas abandonada na rua ou que é deixada num orfanato. Eu estou falando aquelas que são abandonadas também dentro dos próprios lares. A gente vê casos de pai e mãe que saem e deixam o filho preso dentro de casa, né? A gente vê casos de incêndio. As mães estão deixando os seus filhos para que a escola eduque. Às vezes você vai falar com uma mãe, eu sei porque mesmo aqui na escolinha da igreja já acontece, sabe? Ela acha que é obrigação da gente educar. Tem aluno batendo na professora, a professora vai achar ruim, a mãe acha que a professora é que tem que educar. Não, gente. A educação vem de dentro de casa, para que teus filhos não façam isso lá fora. Eles têm que aprender a respeitar, eles têm que conhecer os princípios cristãos, para poder saber agir. Não deixem o seu tempo ocupado, não deixem que seu tempo ocupado com os afazeres do dia a dia, para deixar que seus filhos sejam educados por professores, ou deixar que amigos na rua deem explicações daquilo que eles têm dificuldade, porque eles não têm liberdade, muitas vezes, de perguntar para um pai e para uma mãe. Eles vão tirar as dúvidas aonde? No lugar errado. É o mundo que vai ensinar ele o que é certo? O mundo vai orientar aquilo que o mundo acha certo. Não, ele tem que ser orientado por aquilo que você, cristão, com conhecimento da palavra, firmado na palavra, pode ensinar. Se seu pai e sua mãe te abandonar, eu vou cuidar de você e jamais te abandonarei. É isso que o Senhor fala. Olha, se a gente crê realmente na palavra do Senhor, quando você vê esse versículo, a gente sabe que acontecem situações de perder o pai e a mãe. Mas se o início foi dado, pode ter certeza, essa criança vai ser protegida para o resto da vida, porque é o Senhor que nos guarda. E se o pai e a mãe fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, isso vai vir sobre o filho. A maternidade por si só não nos faz amar nossos filhos. O nosso sonho de engravidar não gera em nossos filhos o amor. O que gera na nossa maternidade amar nossos filhos é não abandoná-los, é ser uma mulher íntima do Senhor, como o rio de água viva fluindo dentro de nós. Hoje em dia a gente tem presenciado muitas situações de mães cansadas, mães desesperadas, sem saber o caminho, como educar seus filhos, como guiar seus filhos. Isso é abandono. Mas nós podemos ser diferentes, porque a maternidade por si só não nos dá nenhuma força. Então, ser mãe não é apenas gerar e pôr no mundo. A força que nós precisamos, o equilíbrio que nós precisamos, esse vem de Deus. E aonde nós devemos buscar e principalmente permanecer nos pés do Senhor. Em Filipenses, Deus nos instrui, nos ajuda e nos mostra que nós somos capazes, sim, de fazer tudo isso. Mesmo mulheres que não são mães, mulheres solteiras, mulheres que são tias, mulheres que são professoras, mulheres que são psicólogas, que têm embaixo de si, lidam com crianças, podem exercer o amor na vida dessas crianças. Então, veja bem, às vezes você é cristã, mas você é uma professora e você percebe dentro da tua sala aqueles que não têm o amor de uma mãe. E você pode gerar esse amor. Você pode não ser mãe, mas você pode ter sobrinhos. E você pode dar para esses sobrinhos o amor que Deus tem colocado no seu coração. Deus nos dá unção e autoridade para nós sermos capazes, sim,
de gerar esse amor. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. A gente consegue estar alegre o tempo todo? É fácil ficar alegre? Gente, é tanta dificuldade, tem vezes que você não consegue nem lembrar de você naquele dia. Porque no dia anterior você já está pensando em tudo aquilo que você tem que fazer no dia seguinte, ou no que você espera, ou no que você vai enfrentar. Então, alegre-se, mas ele diz assim, novamente eu direi, alegrem-se. Porque a alegria do Senhor não é essa alegria que a gente vê no mundo. A alegria de Deus é aquela que vem de dentro. Ele nos permite. A alegria do Senhor não é sair gargalhando, não é contar piada, não é mostrar para os outros que você está feliz. Não, ele te dá equilíbrio para você saber agir com prazer, com direção. Então, você não tem aquele sofrimento de quem está passando pela situação, porque só tem o sofrimento, mas você tem algo mais. Você tem o amor de Deus que te dá a certeza que você vai encarar e resolver aquela situação, porque é Ele que vai na frente. É essa alegria de Deus que nós temos que buscar. É somente em Deus que nós vamos encontrar. E continuando ainda nesse capítulo 4, versículos 5 e 8, já estamos encerrando. Então, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Eu encerro com essa palavra. A chave, mulheres, independente de serem mães ou não, é que hoje é o Dia das Mães, então voltei mais para isso. E homens também, se não tivermos na presença do Senhor, alicerçados na palavra dEle, é grande o desastre da nossa vida. Mas se nós tivermos a certeza que o que vocês estão fazendo hoje aqui, não é apenas passar uma manhã de domingo para ver alguém, para ocupar o tempo. Não, é para se alimentar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, para nós fazermos a diferença aí fora. É isso que o Senhor quer. Comecemos dentro das nossas casas. Se o seu marido não é capaz, seja você, mulher, capaz de ser essa guardiã que Deus espera, para que o seu filho seja um fruto valoroso nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. E um bom Dia das Mães para todas nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.